Provavelmente você já viu sua avó pegando um pedaço de planta com um vizinho, com um amigo, para produzir mudas. Isso é uma prática muito corriqueira na agricultura. Se você quer entender esse processo, venha comigo. Sou Aldo Maia, instrutor do Senar, e vamos conversar um pouco sobre estaqueamento. Estou aqui no Instituto Biofábrica da Bahia, em Ilhéus, na região de Banco do Pedro. A produção de mudas sadias de qualidade vai te garantir a formação de bons pomares. Isso vai garantir o seu sucesso. Você vai obter bons resultados, boas produções e maior eficiência. Essa produção de mudas pode ser feita no próprio viveirista, no próprio agricultor, na área com seu viveiro, ou adquirida de viveiros idôneos terceirizados, sempre registrados no Renasem. Para a produção própria, o produtor tem que levar em conta o material propagativo de boa qualidade, o clone específico que ele tem interesse, da variedade, do cultivar, sempre tendo em consideração o registro no RNC, o Registro Nacional de Cultivares. Ele deve observar a característica específica da espécie, como número de gemas, maturidade da estaca, tamanho, e adaptar a sua condição. Levando em conta alguns detalhes, ele vai conseguir bons resultados, boas mudas em seu próprio viveiro. Vamos conhecer agora os processos de produção de muda. Uma das partes mais importantes no processo produtivo das suas mudas é a escolha de um bom substrato. No caso do cacau, utilizamos uma mistura de casca de pinos compostado e fibra de coco, na proporção 1:1, além da adição de um adubo protegido, quer dizer, um adubo de liberação lenta, e água. Geralmente utilizamos para cada 200 litros de substrato, 10 litros de água. Esse material é levado para a betoneira, onde ele vai ser bastante homogeneizado. Você passa um tempo de mais ou menos 1 minuto misturando. Ele vai para um coxo onde é acumulado e depois ele segue para a bancada vibratória. Qual a função disso? É compactar um pouco o substrato nos tubetes e atingir uma densidade ideal. O movimento, o ideal de densidade é o quê? É ter 90% de poros. Para outras culturas, você tem que procurar especificamente qual o melhor tipo de substrato e qual o melhor tipo de manejo. Seguindo as regras, você vai obter um excelente padrão para você produzir suas mudas. Após a coleta dos materiais no jardim clonal, esse material é trazido para aqui na casa de estaqueamento, onde são preparadas as estacas. No caso do cacau, estacas herbáceas ou semilenhosas. As fruteiras, elas têm dois tipos de propagação. A propagação assexuada e assexuada. Sexuada com uso de sementes e assexuada onde você utiliza estacas. Elas podem ser lenhosas, herbáceas, pedaços de raiz e outros materiais. Várias fruteiras são feitas através de material de estacas. Você tem como exemplo a figueira, a videira, goiabeira, entre outras, inclusive o cacau. Para algumas espécies você utiliza hormônios e o resultado sempre é uma estaca com formação de raízes adventícias, já que no processo de estaqueamento você não gera pivotante. Você deve levar em conta qual tipo de muda que você quer, se orientar de acordo com o perfil da muda que você deseja e seguir as orientações técnicas. Dessa forma você vai obter materiais de alto padrão, formando assim um bom jardim clonal ou um pomar. Após a coleta do material no campo, você vai trazer para a casa de estaqueamento as palmas, onde elas devem permanecer sempre hidratadas e longe de fontes de calor e de luz. Você deve levar em conta que o material deve ter em torno de 6 gemas originais e com 6 folhas mais ou menos. E você deve ficar com a estaca com material em torno de 4 gemas de 20 a 25 centímetros.
O processo você acaba eliminando algumas gemas, você acaba eliminando a mais baixa, deixa 4 folhas e você vai começar a eliminar a área foliar. Você vai deixar em torno de 1/3 da área original, eliminando as folhas e preparando a estaca para que ela fique dessa forma. Vamos passar para a próxima fase, que é a fase de estaqueamento dentro do viveiro. Agora estamos no viveiro, onde acontece o processo de estaqueamento. Estamos nesse ambiente onde ocorre irrigação de forma intermitente, 5 minutos de intervalo, 30 segundos de lâmina. É utilizado substrato florestal, uma mistura de casca de pinos compostado e fibra de coco, sempre colocados em tubetes de 288 milímetros, no caso específico da biofábrica. Temos bandejas de 54 células e a gente usa um fito-hormônio, no caso o A e B, numa concentração de 6.000 ppm. Pegamos as estacas, ela é adicionada o hormônio e logo em seguida você encaixa no substrato. Você enterra a estaca em torno de 2 a 3 centímetros. Aí sim você completa o ciclo de estaqueamento do cacau. Ele vai ficar aqui por volta de 40 a 45 dias, que ele vai completar a primeira fase de enraizamento, e o tempo total para você ter uma muda de qualidade é em torno de 6 meses. Já temos a estaca, já temos o hormônio, agora temos o processo pronto. A estaca estaqueada no substrato. Uma coisa bem simples, você só precisa mergulhar no hormônio e começar a estaquear no substrato. Após o processo de estaqueamento, as mudas devem permanecer no viveiro até o processo de expedição, que é a saída da muda. Elas vão passar por um processo de irrigação, com irrigação a 5 minutos de intervalo, 30 segundos de lâmina. Depois de 45 dias, onde você já tem raízes, você começa a aumentar os intervalos. 10, 20, 30, 1 minuto, 5, 10 e até 30 minutos, já na fase de expedição. O interessante é que o sistema radicular cresça sem excesso de água, né? Até porque nessa fase de enraizamento você tem uma lâmina baixa. O bico emissor tem vazão em torno de 10 litros por hora. Então você molha mais a folha do que o substrato. Já na fase final, aí você tem uma substituição dos bicos e você tem água no substrato. Com esses controles você vai obter uma excelente muda. Após o período de manejo dentro do viveiro, você vai obter uma muda de qualidade. Você deve seguir alguns critérios, como controle fitossanitário, manejo nutricional e todos os cuidados para você obter uma muda de qualidade. Deve ser observado a questão do diâmetro do coleto, a altura da muda, número de folhas, maturação das folhas e qualidade do enraizamento. É interessante verificar se a planta apresenta raízes brancas, que são extremamente funcionais, a quantidade de raízes e se a planta está apta para ir para o campo. Uma boa muda ela vai ficar com um tempo de 5 a 6 meses de viveiro. Tomando esses cuidados e certificando que você está adquirindo muda de um viveiro inscrito no Renasem, com emissão de nota fiscal e termo de conformidade, você vai obter bons resultados e formar um excelente pomar. Chegamos ao final da nossa videoaula. Para mais informações, visite nosso site ou participe dos cursos presenciais através do Sindicato de Produtores Rurais da sua região. Obrigado por sua participação.